Sabe, existe uma ideia muito poderosa no Salmo 24, a de uma geração que busca a face de Deus. Mas o que isso realmente significa? Vamos mergulhar um pouco nessa ideia e tentar entender o que está por trás dessa busca. Olha só, esse versículo aqui já nos dá o ponto de partida. Ele não fala de qualquer pessoa, mas de um grupo, um povo bem específico, que é definido por uma coisa: a busca pela face do Deus de Jacó. O que será que isso quer dizer para a gente hoje? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que essa busca realmente é. E a perspectiva que a gente encontra é surpreendente, viu? Vai muito além daquela ideia de uma perseguição cega no escuro. O contraste aqui neste slide é muito claro, né? De um lado, a gente tem a imagem de uma busca que parte do ser humano. Uma busca solitária, talvez movida pelo medo, pelo desespero, mas do outro lado é algo totalmente diferente. Não é medo, é sede. Não é desespero, é atração. É uma resposta a um chamado que vem de Deus. E a base para isso tudo é o conceito de revelação. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não somos nós que descobrimos Deus por nosso próprio esforço. A iniciativa é sempre dele. É ele quem se manifesta, quem se revela a nós. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a natureza da busca. E aqui está o coração da ideia. A verdade fundamental é esta. A gente busca porque, na verdade, a gente já foi encontrado. A nossa busca é como um eco de um chamado que já nos alcançou primeiro. Certo. Mas quem é, afinal, esse Deus de Jacó que essa geração busca? Vamos explorar um pouco mais a identidade dele. Não estamos falando de uma ideia abstrata ou uma força distante. Como a gente vê aqui, é o Deus da aliança. É um Deus que entra na história, sabe? Que encontra fugitivos, que sustenta os fracos e, o que é incrível, transforma enganadores em adoradores. É um Deus muito pessoal. E a própria história de Jacó ilustra isso perfeitamente. Ele, que lutou com Deus, o viu face a face. Isso não foi um encontro qualquer, superficial, foi uma experiência que mudou a vida e a identidade dele para sempre. Agora, é importante dizer que essa jornada de busca não é um conto de fadas, não. Ela envolve muitos desafios e provações. Fica bem claro que essa geração não está livre de lutas. Se a jornada parece difícil às vezes, é bom saber que isso faz parte do caminho. A promessa não é de ausência de problemas, mas de sustento durante os problemas. A história de Daniel nos ensina uma lição muito poderosa sobre isso. A fidelidade dele, mesmo diante da morte, não vinha de uma força própria, vinha da identidade dele em Deus. Do mesmo jeito, a nossa força nas provações vem de saber a quem pertencemos. Pensa num castelo bem firme, no meio de uma tempestade. A nossa segurança máxima vem de encontrar refúgio nesse Deus que cumpre a sua aliança. Ele é a rocha, a fortaleza. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental. Como é que é possível a gente se aproximar de um Deus que é totalmente santo? Ou seja, como é que pessoas, com todas as nossas falhas, nossas imperfeições, como é que a gente pode buscar a face de um Deus perfeito sem sentir medo? A resposta que a gente encontra é Cristo. Foi ele quem abriu o caminho. Ele rasgou o véu que nos separava de Deus. Aquele véu no templo era uma barreira física que separava a humanidade da presença de Deus. E o fato de ele ter sido rasgado de cima para baixo, como a gente vê aqui, simboliza um ato divino. Foi o próprio Deus abrindo o caminho, nos dando acesso permanente e sem medo a ele. Isso tudo nos leva a uma nova maneira de entender quem somos como pessoas que buscam a Deus. É como uma âncora que nos mantém seguros na tempestade. A nossa confiança não está na força da nossa própria busca, mas na fidelidade inabalável do Deus que já se deu a conhecer. A doutrina da perseverança nos ensina justamente isso. Uma vez que pertencemos a Deus, somos segurados com firmeza por Ele e nunca seremos perdidos. Como diz o versículo, ninguém as arrebatará de minha mão. É uma promessa muito forte. Então, no final das contas, a geração que busca não é uma geração de super-heróis espirituais. Pelo contrário, é uma geração de pecadores que foram alcançados pela graça, de filhos que são sustentados pela fidelidade de Deus e de corações que foram atraídos por esse chamado. A principal mensagem que fica é esta: o mesmo Deus pessoal e relacional de Jacó ainda está se revelando hoje. Ele ainda pode ser encontrado. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se essa busca é, na verdade, uma resposta a um Deus fiel, talvez o que se encontra no final não seja exaustão, mas descanso. Fica aí para a gente pensar.